Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aqui é a Gabi Varela. Bom, vocês estão percebendo que eu estou num cenário um pouco diferente hoje, porque é um feriadão, tô aqui, então estou diretamente da minha casa em São Paulo, mas a gente vai trazer aqui um noticiário com muita responsabilidade nesse feriadão. Muita gente já chegando aqui no site do Boa Noite para Lia Zabala, Kelly, Raquel Gonçalves, Luiz Cláudio Fazenda, Beatriz Souza, enfim, todo mundo aqui ligado nas informações que a gente vai trazer hoje. Claro, a gente vai continuar falando sobre o conflito entre Israel e o Hamas. A gente vai começar a nossa live falando com a Heloísa Vilela a respeito disso. Não sei se vocês sabem, né, mas a Elo foi correspondente nos Estados Unidos por 35 anos. Ela cobriu, a partir de lá, todas as guerras que os Estados Unidos se envolveram nesse período, né, nessas décadas, conhece muito sobre geopolítica por trás desses grandes conflitos, então ela vai chegar aqui com a gente logo nesse início de programa para analisar tudo o que está acontecendo por lá e, claro, atualizar essas informações. Também, além das atualizações sobre a guerra, a gente vai exibir mais uma vez aquela entrevista em primeira mão que ela fez com um dos maiores especialistas no Oriente Médio do mundo, que é o Daniel Levy. Ele foi negociador do governo de Israel em tratados de paz e hoje ele é presidente do projeto Estados Unidos e Oriente Médio, um centro de estudos avançados das relações Israel-Palestina, que tem sede em Londres. Entrevista interessantíssima. E a gente vai conversar também com o Chico Alves mais para frente, para falar sobre polarização, sobre como a política tem afetado as relações aqui no Brasil. Só corrigindo aqui que a Márcia Cunha nos atualiza que, na verdade, a entrevista é inédita, a gente não transmitiu ela de manhã. Então, a gente vai falar com a Elo, depois a gente traz essa entrevista exclusiva e depois conversa com o jurista Lênio Streck também, para tentar entender como o governo brasileiro está lidando com toda essa questão. Bom, antes disso, antes de começar de fato o nosso noticiário, essa semana que vai entrar agora, a gente tem um aniversário do ICL. Eu já comentei sobre isso ontem também no estúdio, mas você é nosso convidado. Quero trazer aqui mais uma vez essa chamada de que são 3 anos que o ICL está trazendo aqui uma revolução na educação, no jornalismo, com o ICL Notícias, que você acompanha todos os dias, de segunda a sexta-feira, e a gente tem novidades também, anúncios que a gente quer contar, a gente está bastante empolgado. Então, antes de começar nosso noticiário, vamos dar uma olhada no que vem por aí nessa segunda-feira. Vamos ver. Feira que vem, galera, vai ter, não é que é uma novidade, não, é a novidade. Will, tá sabendo da novidade? Amiga, sim, eu recebi no zap agora. O dedo de compartilhar tá coçando já. É inacreditável. Todo mundo precisa saber disso. Olha só, vai rolar o aniversário do ICL e esse vai ficar para a história. Esse aniversário vai virar notícia, isso eu garanto. Vai virar notícia? Rapaz, o que vai rolar? Essa notícia vai viralizar no zap. Essa e muitas outras, viu, Hobbs? Pode printar. Esse aniversário você não vai querer perder de jeito nenhum. Então não enrola. Pode marcar na sua agenda aí. A partir do dia 16 de outubro vai rolar esse aniversário cheio de surpresas. E no aniversário do ICL, você, da nossa comunidade, é convidado especial. Pode esperar. Como eu falei, vem muita coisa boa por aí. Muito bem, então, aí segunda-feira você é nosso convidado para receber todas essas notícias novas. A Vivi estava falando hoje de manhã, né, que é verdade, a gente não fica sabendo antes quais são as novidades. E, de fato, ontem eu estava com o Chico Pinheiro conversando na redação, ele virou para mim e falou assim, mas eu não sei quais são as novidades. Eu falei, Chico, eu também não, ele esconde muito bem. Então a gente só vai ficar sabendo junto com vocês na segunda-feira, reforçando aqui que você é nosso convidado especial. A gente não conseguiria ter chegado aqui sem a nossa comunidade. Bom, vamos para o que interessa também em relação às notícias. A gente vai conversar com a Heloísa Vilela. Os 28 brasileiros que estão nesse momento na faixa de Gaza, a gente tem entre esses brasileiros uma idosa, inclusive 15 crianças também. Informação muito importante
se o governo brasileiro não conseguir trazer essas pessoas de volta aqui para o Brasil, elas vão morrer de fome se essa tentativa fracassar, né? Essa saída dessas pessoas pelo território, pela fronteira com o Egito, esse alerta está sendo feito muito fortemente por diplomatas que estão acompanhando toda essa situação de perto, conversaram com a coluna da Mônica Bergamo, essa é uma informação exclusiva da jornalista Mônica Bergamo, de acordo com as informações que foram recebidas pelo governo Lula, essa situação é de fato desesperadora. Inclusive, a gente tem informação de que o avião já decolou aqui do Brasil para tentar resgatar os brasileiros de Gaza, né? Então, o governo federal acionou uma aeronave da Presidência da República para tentar repatriar os brasileiros que estão na faixa de Gaza. Às 4h30 da tarde, ele decolou nessa quinta-feira com destino a Roma, na Itália, e aí vai ter que esperar uma autorização do Egito para fazer esse resgate. O Palácio do Planalto emitiu uma nota para dizer que a aeronave foi acionada em caráter de urgência na tarde de hoje, um avião Embraer 190, né, o modelo VC2, porque ele tem uma capacidade para 40 passageiros, e essa decisão a respeito de enviar um novo avião está acontecendo, claro, em meio a essas negociações do governo brasileiro, que tem atuado muito fortemente para resgatar os brasileiros nessa região. Vou chamar a Elo Vilela para conversar aqui comigo nesse feriado, ela que já está posicionada aqui. Elo, boa noite para você. Como é que está sendo aí essa... Está sendo, na verdade, muito rápida, né, essa ação do governo brasileiro para tentar trazer essas pessoas de volta, e preocupa realmente muito, não só o que os brasileiros estão vivendo, mas também todas essas pessoas na faixa de Gaza que podem morrer de fome, né? Com certeza, Gabi, boa noite para você, para todo mundo que nos acompanha nesse feriado. E uma coisa que a gente pode dizer com certeza, Gabi, é que o governo brasileiro colocou 100% de atenção nesse problema, seja para resgatar os brasileiros, seja para movimentar a ONU no sentido de conseguir algum tipo de alívio para as populações civis, mulheres e crianças, que é o foco do governo brasileiro. Mas, antes de mais nada, é 100% de investimento nessa negociação para retirar os brasileiros de Gaza. Você viu que o avião tinha ali aquela faixa verde e amarela, né? Aquele é o Aerolula, né? É o avião da Presidência da República, o avião do Lula, que cedeu, então, a presidência. Claro, né? Quem é que não vai ceder numa hora dessa? E o avião foi para, como você disse, para Roma, para esperar o desenrolar dessas negociações. A gente sabe também, eu conversei com o pessoal do Itamaraty hoje, que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, deu o pontapé inicial nessa negociação com o Egito, mas quem está tocando a conversa agora é o embaixador Celso Amorim, que é assessor especial de Relações Internacionais do governo Lula, trabalha ali no Palácio do Planalto, pertinho do presidente, e é ele que está fazendo essa negociação agora com o colega do Egito. E o ministro das Relações Exteriores está num avião agora, caminho de Nova York, para presidir a reunião do Conselho de Segurança da ONU, que vai amanhã ter uma conversa bastante difícil, sabe, Gabi? Porque eles vão discutir a situação dos direitos humanos mínimos, básicos, né? A necessidade de parar com os bombardeios e de devolver os reféns, especialmente as crianças. Então, me parece que o governo Lula, o presidente em particular, foi muito feliz numa postagem que ele fez justamente focando nesse ponto, falando das crianças, dos civis, dos direitos humanos, dizendo que é assim, inaceitável ter crianças como reféns, e também é preciso haver a abertura da saída ali pelo Egito para que mulheres e crianças possam se retirar do território que está sendo assim fortemente bombardeado. Israel disse que foram 6.000 bombas nesses últimos 6 dias. É uma quantidade de explosivo inacreditável. A gente vê pelas imagens. Aí está a postagem do presidente Lula. Não sei se você consegue ler, mas eu acho que tem uma... Lu. Consegue? Porque tem uma frase dele que eu achei assim muito perfeita, Gabi, que acho que fala alto para o mundo inteiro. Ele diz:
É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. Acho que ele não podia ter sido mais claro e mais perfeito, porque realmente o que a gente está vendo é uma insanidade completa. As imagens são assustadoras, a gente fica imaginando os civis, o que estão passando, como também as imagens que a gente viu do ataque do Hamas em Israel são horrorosas, então é tudo muito doloroso e tudo muito, acima de tudo, inaceitável, sabe, Gabi? Não Sem pode, o dúvida, mundo não Lu. pode aceitar isso, né? Não pode, e essa foi uma postagem que você diz muito bem, aí o presidente Lula tem se colocado muito bem desde o início desse conflito, inclusive, né, priorizando, se mostrando como um apoiador da paz e fazendo um apelo principalmente a respeito das crianças palestinas e israelenses, que têm sido alvo aí não só da guerra em si, como também das fake news. A gente vai falar isso também ao longo do programa, mas eu vou ler aqui, Elo, a nota completa, o apelo do presidente Lula em defesa das crianças palestinas e israelenses. Ele diz o seguinte na rede social: quero fazer um apelo ao secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e à comunidade internacional para que juntos e com urgência lancemos mão de todos os recursos para pôr fim à mais grave violação aos direitos humanos no conflito do Oriente Médio. Crianças jamais poderiam ser feitas de reféns, não importa em que lugar do mundo. É preciso que o Hamas liberte as crianças israelenses que foram sequestradas de suas famílias. É preciso que Israel cesse um bombardeio para que as crianças palestinas e suas mães deixem a faixa de Gaza através da fronteira com o Egito. É preciso que haja um mínimo de humanidade na insanidade da guerra. Essa frase, né, Lu, é perfeita. É urgente uma intervenção humanitária internacional, é urgente um cessar-fogo em defesa das crianças israelenses e palestinas. No Brasil, na presidência provisória do Conselho de Segurança da ONU, se juntará, ali diz o Brasil, né, vai se juntar ao Conselho, aos esforços para que se cesse de imediato e em definitivo o conflito e continuará trabalhando pela promoção da paz e em defesa dos direitos humanos no mundo. Essa postagem foi feita ontem pela manhã. Elo, é importante porque ele fala o quanto a tragédia afeta crianças israelenses, palestinas, então um sofrimento para as mães dos dois lados, né? Eu acho que ele tem muita sensibilidade em se colocar dessa forma e também abre um diálogo, que é essa reunião que vai acontecer amanhã, como você disse, né? Não vai ser uma reunião fácil não, Gabi, porque o Conselho de Segurança da ONU, como você sabe, tem 15 países, mas entre os 15 tem os 5 que são membros permanentes, e um deles, claro, é os Estados Unidos, e é um país que já declarou apoio incondicional a Israel e não tem feito o mesmo tipo de chamado à paz, de chamado à consciência da humanidade que o Brasil, por exemplo, que a China, por exemplo, estão fazendo. Então, vai ser uma reunião difícil, mas eu acho que o governo brasileiro já saiu com esse apelo ao Guterres e que foi muito bem recebido na comunidade diplomática. Então, o Brasil, por ser um país que tem tradicionalmente uma postura sempre pacifista, né? Sempre a favor da paz, sempre a favor do fim dos conflitos, tem aí, né, uma moral para chegar numa reunião dessa e discutir tudo isso. Mas não vai ser fácil, mas é essencial, é urgente, como ele diz, porque só aumenta, o número de mortos é cada vez maior e a situação é muito, muito perigosa mesmo. A gente viu, eu vi agora há pouco, o site Metrópolis e o jornal Folha de São Paulo trouxeram um depoimento de um menino brasileiro que está lá, né? Uma criança, não sei a idade ao certo, mas me pareceu um menino de uns 12, 13 anos. Eu tem até o nome dele aqui, Bader Munir Bader, e ele diz, numa gravação bem curta, se não conseguirem tirar a gente daqui, a gente vai morrer, a gente pode morrer. E ele é a voz de várias, milhares de crianças palestinas e de outros países que se encontram nessa situação e que precisam deixar a faixa de Gaza. Elo, a gente tem também informações que são, assim, trazem um pouco
aos poucos, né, vai se desenrolando, a gente vai analisando os dados também, e a cara, né, dessa guerra também vai se mostrando ainda mais, né, desse conflito. Então, a gente tem informação, Metrópolis passou um pente fino nesses dados, mostrando que metade dos mortos na faixa de Gaza são crianças e mulheres. Isso de acordo com informações do governo palestino. Das 1.417 mortes confirmadas até o momento que essa reportagem foi publicada, 447 são crianças e 248 mulheres. Isso foi um balanço que foi divulgado pelo país, e a ONU ainda disse que pelo menos 340 mil moradores, habitantes que estão desabrigados na região por conta do conflito. E também a Cruz Vermelha, estou lendo aqui uma notícia no próprio site, né? Houve um alerta do diretor da Cruz Vermelha para a possibilidade dos hospitais em Gaza virarem um necrotério. Eu achei essa palavra muito forte, mas acho que dá também o termômetro do que pode acontecer em meio ao que a gente está vendo, né? Devido à falta de luz. Então, um trecho aqui que está inclusive em inglês, aqui diz o seguinte: a miséria humana causada por essa escalada é abominável, imploro às partes que reduzam o sofrimento dos civis. À medida que Gaza está perdendo energia, os hospitais perdem também, colocando em risco os recém-nascidos, incubadoras, os pacientes idosos que recebem oxigênio. E aí eles falam sobre tratamentos também, por exemplo, diálise que tem que ser interrompida, radiografia que não pode ser feita, porque sem eletricidade os hospitais correm, então, o risco, eles usam a palavra, né, de se transformar em necrotério. E as famílias em Gaza, segundo a nota da Cruz Vermelha, já enfrentam dificuldades no acesso à água potável. Nenhum pai quer ser forçado a dar água suja para uma criança com sede. Inclusive, era uma situação que já acontecia, né, em Gaza, Elu, a gente tinha 97% da água que era consumida pelos moradores de Gaza já era comprometida antes, e agora, então, imagino que a situação tem se deteriorado cada vez mais, né, bastante impactante essa nota da Cruz Vermelha. Pois é, a água não só é comprometida, como agora nem água tem, né? Não tem eletricidade, não tem água, remédios. Você imagina que o suprimento de 3 semanas de remédio acabou em 3 dias, então você não tem como repor. Outra nota que foi muito preocupante foi uma declaração e uma nota da Organização de Alimentos da ONU, né? O diretor, que não está mais em Gaza, ele saiu de lá porque não tinha como ficar, mas eles estão atendendo um número cada vez maior de pessoas nos abrigos que eles conseguiram organizar em escolas. Já são mais de 200 mil pessoas, e eles não terão nem pão para oferecer a essas pessoas amanhã, porque as padarias não estão mais conseguindo funcionar, não tem eletricidade, não tem como trabalhar. Eles não têm uma quantidade de água suficiente para dar a essas pessoas. Então, o grande medo dessas organizações, da ONU, da Cruz Vermelha, é de que as pessoas em Gaza comecem a morrer de fome, que esse cerco mate as pessoas de fome. Quem não morrer no bombardeio vai morrer de fome. Então, assim, é dramático, não é nem um adjetivo adequado para o que a gente está vendo acontecer diante dos nossos olhos. Elo, é muito difícil, né? A gente tem até dificuldade de classificar de fato, porque é aterrorizante, assim. Cada vez mais a gente, conforme esse caso vai se desenrolando, a gente vai vendo como a situação está cada vez mais dramática, né? Israel vai continuar com bloqueios até, de acordo com o governo, né, até a devolução dos cerca de 150 reféns que estão nesse momento em poder do Hamas, e aí o país disse que não vai ter exceção humanitária no cerco na faixa de Gaza até que todos os reféns sejam libertados. Então, essa atitude que vai na contramão desse pedido que a gente comentou agora da Cruz Vermelha, que pediu passagem de combustíveis, inclusive para evitar, né, que esses hospitais colapsem, porque eles estão sobrecarregados em Gaza, e cada dia mais,
Na verdade, a cada hora, né, que a gente vê um bombardeio acontecendo, tem pessoas que estão morrendo ali, elas estão sendo levadas a esses hospitais e eles não estão tendo condições de atender, né, Lô? É realmente Exatamente. surreal. Não, e aí você vê, né, como vai ser difícil essa discussão na ONU, porque se essa é a posição do Estado, do governo de Israel, que tem todo o apoio dos Estados Unidos, o secretário de Estado americano Antony Blinken esteve hoje em Israel ao lado do Netanyahu, sendo fotografado, cumprimentando, declarando total apoio. Você por aí vai vendo a dificuldade que será levar adiante essa negociação. E de Israel, o Antony Blinken seguiu para a Jordânia, para o Catar, para a Arábia Saudita, para o Egito, vai conversar com todos esses governos para justamente impedir que eles critiquem Israel, para tentar fazer com que eles, de alguma forma, fiquem pelo menos neutros, não é? Então, angariando a boa vontade política desses governos para o lado de Israel. Israel que conseguiu hoje também aprovar no parlamento, no Knesset, uma criação de um governo de emergência, que não contou com o apoio do principal partido de oposição, o White and Blue, né? Mas contou com outros partidos, inclusive um partido que dividiu o governo com o White and Blue durante um período curto. Então, até politicamente também, de uma maneira ou de outra, o Netanyahu vai angariando algum apoio. Agora, eu estava lendo um artigo agora há pouco de um jornalista muito consagrado, Simon Hersh, que foi o grande jornalista que denunciou aquele massacre do Vietnã, o My Lai, né? E ele conversou com muita gente que ele conhece do setor de segurança de Israel e ele disse que Netanyahu está acabado, que ele só vai sair do governo no último tiro, mas que ele não sobreviverá a essa crise, a essa situação dramática que tanto Israel como agora Gaza estão enfrentando. É interessante essa colocação, né, Lu, porque muito se debate, muito se discute como que vai ficar a situação de Israel com as eleições, né, e muita gente estava apostando num fortalecimento da extrema-direita por conta do conflito, e essa é uma leitura bastante diferente, então é bastante interessante essa informação que você trouxe. Elô, outra coisa que aconteceu hoje, que vale a pena a gente trazer aqui, foi que o governo da Síria acusou Israel de bombardear 2 dos principais aeroportos da Síria, né, na capital Damasco e também em Alepo, que é a maior cidade do país, que fica ao norte da Síria, e a TV estatal de lá informou que as defesas aéreas lá no país estão em ação para tentar repelir, para tentar impedir que outros ataques com caças aconteçam. As forças de defesa de Israel não confirmaram se realmente foi de autoria deles, né? Assim, não confirmaram essa ação, mas isso pode elevar o risco de que esse conflito, né, se intensifique ainda mais, inclusive porque a gente tem acompanhado toda a situação que está ali no entorno também da faixa de Gaza, Israel também. Depois disso, Elô, também o Ministério das Relações Exteriores da Rússia se pronunciou e disse, já reconhecendo esses ataques aéreos de Israel contra a Síria, dizendo que isso foi uma violação da soberania, do direito internacional e que a Força Aérea de Israel danificou as pistas, aliás, né, dos aeroportos, os 2 que eu citei ali de Damasco e de Alepo, e que por causa disso, por conta disso, eles suspenderam as atividades, isso não tem previsão para voltar os 2 aeroportos a funcionarem por conta disso. E ele disse que o seguinte, né, abre aspas, essas ações enérgicas podem levar a consequências extremamente perigosas, pois podem provocar uma escalada armada em toda a região. É realmente muito preocupante, né, Lu? A gente não pode esquecer que a Síria é um país que está em guerra civil há muitos anos já, né? Tem um conflito interno armado muito complicado, e que se for confirmada mesmo essa ação de Israel, não teria sido a primeira, né? Israel volta e meia ataca grupos que ela considera terroristas ali dentro da Síria,
então não seria a primeira operação militar da Síria. Porém, isso dá à Rússia, por exemplo, a oportunidade de vir a público e criticar Israel. Então, você começa a envolver vários atores numa situação muito perigosa. E o que a gente está precisando, mais do que nunca, eu volto ao começo da nossa conversa, é de atores que busquem acalmar a situação, que busquem o cessar-fogo, que busquem a possibilidade de alguma negociação. Porque desse jeito, nesse ritmo, nada se consegue, só mais horror, só mais mortes, só mais uma situação assim muito difícil de se resolver e que só vai se aprofundando. Lu, sem dúvida. Vamos continuar acompanhando, mas antes de trazer novas informações, eu quero aproveitar agora esse momento que a gente tem para trazer a sua entrevista com Daniel Levy, que foi negociador de Israel em tratados de paz. Eu citei no comecinho do programa que a gente ia trazer, quero reforçar que é uma entrevista inédita. Hoje o Daniel Levy é presidente do projeto Estados Unidos e Oriente Médio, que é um centro de estudos avançados das relações entre Israel e Palestina, que tem sede em Londres. A Elo conversou com ele e a gente vai trazer agora no ICL Notícias com exclusividade. A Elo fica aqui comigo para assistir, depois a gente vai conversar a respeito disso. Vamos ver? O senhor escreveu um artigo em março desse ano, no qual disse que os palestinos são submetidos diariamente à violência. Palestinians are every day experiencing violence E seus direitos humanos básicos são pisoteados por soldados de Israel, polícia, colonos e milícia. everything combined. And you believe that what's happening politically inside E que a sociedade israelense está experimentando esse conceito do efeito bumerangue da colonização. colonization. Como vê tudo agora, depois do que aconteceu nos últimos dias? In the last few days. Agora existe uma grande frustração entre nós que tentamos chamar a atenção dos formuladores de política nos Estados Unidos e em outros lugares, inclusive em Israel, e dizer para eles que, se vocês negarem aos palestinos todo e qualquer canal para tratar da situação deles, se mantiverem os palestinos vivendo nessas condições e se a política e a diplomacia ou ações legais forem todos bloqueados como rotas, você sabe onde tudo isso vai acabar. Vai acabar na violência inevitável, vai explodir de volta na sua cara. E você viu o que aconteceu no fim de semana. O conhecimento de que podia ter sido evitado, que poderíamos ter feito política e chacoalhado as coisas para que as pessoas entendessem que enquanto os palestinos não tiverem segurança, os israelenses também não terão, aí talvez tudo isso poderia ter sido evitado. Porque as cenas da devastação cortam o seu coração e o que está acontecendo em Gaza não pode ser a resposta. Você abertamente declarar que vai cometer crimes de guerra contra os civis palestinos de Gaza. Então, infelizmente, estamos nessa situação. Mas temos que nos lembrar que a história não começa às 6 da manhã de sábado, com esse ataque. E as causas, na raiz desse conflito, nos trouxeram a esse ponto. E temos que voltar e tratar dessas raízes se quisermos sair disso de forma sustentável. O senhor foi assessor especial do governo de Ehud Barak. To the government of Ehud Barak. E também das negociações de paz no governo de Isaac Rabin. Tenho que imaginar a vastidão de sua frustração, tendo participado das negociações de paz e vendo o que está acontecendo agora.
Como vê a possibilidade de qualquer negociação quando temos um país como os Estados Unidos? How do you see the possibility of any kind of negotiation now, once we have a country like you just mentioned, the US, that Que, como você mencionou, deveria participar e trazer as partes para a mesa, estar comprometido, ter tomado totalmente um dos lados. country versus the situation of the Palestinians. Quem vai abrir a porta para a negociação agora? To be open for negotiation now. Você pegou o ponto perfeitamente. Você sabe que o acordo básico de Oslo era que não seria perfeito. Os palestinos, os refugiados, não teriam justiça, mas teriam o fim da ocupação e a chance de viver em paz. Os palestinos aceitariam apenas 22% do território histórico que tinham. E os Estados Unidos garantiriam que Israel cumpriria suas promessas, deixar os palestinos ficarem e retirar os assentamentos ilegais. Mas o que aconteceu foi o oposto. Israel construiu mais e mais assentamentos. Essas cidades ilegais israelenses, construídas dentro do território palestino, e a vida dos palestinos se tornou ainda mais insuportável. E os Estados Unidos não fizeram nada para cobrar de Israel e impedir isso, o que é boa parte da razão de estarmos aqui. Porque o movimento palestino que aceitou esse acordo, o movimento Fatah OLP, que está do outro lado do Hamas, ficou com cara de idiota, de traidor, de gente que não podia resolver os problemas de seu povo. Hamas, a resistência armada, tomou a dianteira do movimento. Acho que terão que fazer parte do processo agora. Eu sou da Grã-Bretanha. Quando fizemos o acordo na Irlanda, trouxemos o IRA. Nós vimos o presidente americano Joe Biden dizer, basicamente, faça o que você quiser, cometa crimes de guerra. E acho que o resto do mundo fica olhando e pensa, espera um minuto, você não é o cara que no outro dia, em outro momento, ficou pregando, colocando o dedo na nossa cara, dizendo apoie o povo da Ucrânia contra a invasão ilegal da Rússia. Defenda as leis internacionais, as regras. O que aconteceu? Agora você é contra as leis internacionais? Porque os israelenses estão violando essas leis. Você é o mesmo cara? Por isso digo que precisamos de outros atores internacionais. Estamos em um momento geopolítico fora do comum, fluido. E te digo, sei que não é uma prioridade para o Brasil, mas talvez pessoas como seu presidente e outros líderes importantes do Sul Global possam ser mais ativos nesse assunto. Defender as leis internacionais na Palestina. E sei que seu presidente adotou posições importantes no passado. Se olho ao redor do mundo, não vejo outra saída a não ser ter o Sul Global, talvez liderado pela China, para tentar acalmar a situação e negociar algo. Mas vai ser muito difícil se os Estados Unidos mantiverem essa posição belicosa. If the US keeps this bellicose position. Esse é o problema. Os Estados Unidos mantiveram um monopólio desse assunto. Ninguém podia tocar essa situação. E fizeram algo curioso nos últimos anos. Começaram no governo Trump e continuaram no governo Biden. Estão promovendo essa normalização das relações dos países árabes com Israel, reconhecendo e dando algo em troca. Muitas pessoas como eu coçaram a cabeça pensando, esses países não estão em guerra, você está selando a paz? Eles podem ter boas relações, ótimo, mas você está fazendo isso intencionalmente para evitar o assunto que interessa, que é a questão Israel-Palestina. Isola ainda mais a Palestina. The Palestinians. Sim, e quando você fala uma mentira para você mesmo uma e outra vez, você acaba se convencendo, acredita e perde contato com a realidade.
Por isso, precisamos de uma nova arquitetura. A China deve ser um ator central nessa nova arquitetura. Outras partes do sul global, como Indonésia, Brasil, também. Lembro que há alguns anos o Brasil conseguiu uma solução para o problema do programa nuclear do Irã. Acho que com a Turquia. Sim, e os Estados Unidos disseram, esquece. Na medida que nos afastamos desse mundo unipolar, que acho que já acabou, e vemos que a situação dos palestinos e israelenses hoje é o inferno, você vê o governo americano tomar uma posição na Ucrânia e outra nessa situação. E o que elas têm em comum? Estão encorajando a guerra e não o fim da guerra. E isso não é um ator global responsável. Digo isso com muita dor. Mas não é. E para manter esse mundo mais seguro, outros terão que assumir mais responsabilidade. Como analista e como alguém que estuda a região, que lutou pela paz, como está se sentindo agora? Somebody that studies the region, somebody that fought for peace and was there negotiating. I was just wondering, how do you feel right now? Devastado. São os piores dias. Meus amigos em Israel, crianças que estavam em um festival se divertindo. Mas se a gente parar para pensar bem, aonde eles estavam? Estavam em uma festa a céu aberto, a pouquíssimos quilômetros de uma prisão a céu aberto. Não estou dizendo que estavam pensando nisso, e claro que isso não justifica nada, mas mostra como isso é anormal. É a desumanização de umas pessoas por outras. Mas a única maneira de sair disso é entender que as pessoas em Gaza, os refugiados que foram expulsos de suas casas, bem, não vamos fazer de conta que apenas um lado envolve civis. Os israelenses cometendo esses crimes, isso precisa parar imediatamente. E precisamos respirar fundo, dar um passo atrás e reconhecer a humanidade mútua e construir uma solução política que dê igualdade a israelenses e palestinos, porque as organizações internacionais chamam o que acontece ali de apartheid e não podemos aceitar isso. Hello, Joe. Tá, então a dura, entrevista né? da Elô. Sim, Elô, só reforçando aqui, né? Foi uma entrevista com o Daniel Levy, que foi negociador de Israel em tratados de paz. Aliás, Gabi, eu queria deixar muito claro, porque ele fala coisas tão difíceis que eu acho que é importante quem viu entender que ele, como a gente diz, tem um lugar de fala muito especial. Ele é judeu, ele foi assessor especial de 2 governos de Israel, do Ehud Barak e do Isaac Rabin, na época que ele estava negociando a segunda parte dos acordos de Oslo. Então, ele tem uma participação intensa dentro do governo. Agora não, teve. Então, ele conhece muito bem e ele sabe do que ele está falando e ele não está do outro lado, né? Ele não é um ativista palestino, pela paz que seja, não é. Ele é um judeu, um analista e que está pensando na humanidade. Acho que esse é o ponto-chave da fala dele. Importantíssimo você colocar isso. Teve uma frase dele que me chamou muito a atenção, né? Você pergunta como é que ele está se sentindo, como é que ele está vendo essa situação. Ele diz: eu me sinto devastado. E aí, ao mesmo tempo, a nossa audiência automaticamente, eu me identifiquei, você se identificou, todo mundo começou a comentar, eu também me sinto devastado vendo tudo isso. Então, reforçar a nossa posição, enfim, do ICL, deixar a nossa solidariedade para todas, né, as vítimas, todas as famílias que foram vítimas desses ataques do Hamas e também em Israel,
é tudo muito doloroso, não existe vitória, não existe um lado vitorioso, todo mundo perde na guerra. Então, deixar muito claro essa nossa solidariedade, o quanto a gente também fica devastado assistindo a tudo isso, né, Lu? Não haverá saída com a brutalidade. Não haverá. Não existe saída por esse caminho. E ele fala muito, eu achei interessante, você traz uma questão geopolítica com ele, sobre como a China pode aparecer aí como uma mediadora, talvez, né, de um acordo de paz, e os Estados Unidos dificulta essa situação, porque continua com um posicionamento muito belicoso, né, foi esse termo que você usou, e ele concorda também, né, eles mantiveram o monopólio desse assunto por muito tempo, de acordo com o Daniel Levy, né, queria te ouvir sobre isso também, Elô. Pois é, eles mantiveram o monopólio desse assunto e não resolveram a questão. Porque, né, quando foram feitos os acordos de Oslo, o objetivo era, tá bom, os palestinos vão aceitar 22% só do território que historicamente era deles, mas os Estados Unidos se comprometeram em fazer com que Israel cumprisse a sua parte do acordo. E não fizeram. E a ONU também não fez. Você viu alguma vez uma missão de paz da ONU em Israel, nos territórios palestinos? A gente nunca viu. Então, o mundo tem uma dívida com essa situação. O mundo tem uma dívida em resolver essa situação, né? Então, é isso que ele estava chamando a atenção. E nenhum governo americano fez o que deveria ter feito, pelo contrário, só houve uma radicalização cada vez maior da posição dos Estados Unidos em apoiar incondicionalmente o governo de Israel, seja ele, como é hoje, um governo considerado fascista, de extrema-direita, que se aliou, por exemplo, a uma extrema-direita, ele trouxe para o ministério dele, o Ben-Gvir, que já foi condenado por terrorismo em Israel. Ele é tão de extrema-direita que em Israel ele já foi condenado. Então, a gente também precisa deixar claro que existem muitas comunidades judaicas e grupos políticos judaicos que não concordam com nada disso que está acontecendo, como também existem milhares de palestinos que não se dizem seguidores do Hamas. Então, a gente está diante de dois extremos e que não conseguirão sair dessa situação se não houver uma pressão de organismos internacionais para resolver. E aí eu achei interessante a China, porque a China, da mesma maneira que fez com a guerra da Ucrânia, se manteve bastante neutra até agora, né? Pediu cessar-fogo, pediu a paz, pediu o caminho do diálogo, da diplomacia, muito semelhante à posição do Brasil. E acho que são dois países que talvez possam, sim, brigar por uma negociação, brigar por um movimento mundial em defesa da paz e a favor da negociação. Não acho que seria inimaginável, muito pelo contrário, acho que é necessário e são os atores que poderiam desempenhar esse papel. Muito bom, Elo, essa entrevista foi excelente para a gente entender melhor o conflito e me lembrou também, a gente está falando aqui sobre geopolítica, não sei se você viu, mas o João Miragaia, né, que está lá em Israel, e ele é editor do site Conexão Israel, ele fez uma explicação e trazendo um pouco sobre como o Netanyahu não está confortável agora. Ele trouxe uma pesquisa dizendo que 55% da população israelense acredita que ele deveria sair do cargo imediatamente. Acho que isso vai ao encontro do que você acabou de falar, né? Sobre como não existe uma posição única dos israelenses, né, de quem mora em Israel, ele só pede para o ministro da Segurança Pública, que é o Ben-Gvir, 58% acreditam que ele deveria sair, e também... É isso que eu falei, que já foi condenado por terrorismo, né? Perfeito. Agora, se a gente pensar, né, qual é o grande medo do inconsciente coletivo da sociedade israelense? É o medo que eles trouxeram do Holocausto, é o medo do extermínio. E se você tem um primeiro-ministro que falhou fragorosamente na defesa da segurança, que foi o que a gente viu no fim de semana passado, a posição dele fica muito frágil diante da sociedade israelense.
E também tem a questão ali do Egito, né, principalmente com a retirada, com relação à retirada dos brasileiros de Gaza, e me parece, né, a gente teve ao longo do dia, na verdade, eu li diversas posições a respeito de como o Egito se mostra reticente, né, em abrir a fronteira para que não só os brasileiros, mas enfim, para que a gente está falando aqui do nosso caso, né, que é a prioridade do governo brasileiro que tem dialogado para isso. Mas me parece que eles estão com muito receio de abrir um corredor humanitário e acabar recebendo muitos refugiados ali no país, né? Então eles estão fazendo ali um cálculo, vamos dizer assim. Eu não sei, Gabi, eu não sei se eu diria isso, não. Eu acho que eles estão com muito medo dos bombardeios de Israel. Se não de houver um abrir acordo, e ser retalhado, você diz. Se não houver um acordo com Israel para que essas pessoas possam sair, todo mundo fica com medo de reabrir a fronteira e levar bomba na cabeça. E aí, o que foi uma tentativa humanitária vira um outro desastre, porque as pessoas morrem. Então, é uma costura muito complicada, muito delicada. É complexo mesmo, e a gente teve até o momento, né? Eu já até comentei aqui sobre o avião que decolou para retirar, para tentar retirar, né? Porque a gente ainda não tem a confirmação de que isso realmente vai acontecer. Então, o Aerolula foi levado para resgatar os brasileiros. Essa foi a 6ª aeronave disponibilizada para a retirada dessas pessoas da zona de conflito. Mas hoje teve mais um grupo que desembarcou aqui no Brasil, né, Lô? 214 passageiros, e o país, inclusive, foi o primeiro a retirar os cidadãos da zona de conflito. Até agora foram esses 2 aviões, até domingo vão ser mais 4, e no total o governo brasileiro está esperando conseguir tirar 900 pessoas de Israel, nesse primeiro momento da operação, que foi chamada de Voltando em Paz, e tem 2.700 brasileiros que pediram ajuda para o Itamaraty para voltar. Então, o mais difícil, por enquanto, que tem mobilizado de fato a cúpula aqui do governo brasileiro, é como que essas 30 pessoas que estão ali em Gaza, e 18 deles estão esperando uma passagem segura pelo Egito, que foi o que a gente falou agora, como é que a gente vai fazer, né? Porque eles são a prioridade absoluta agora do governo Lula. Isso a gente sabe, o governo está empenhado assim, de toda maneira, com todo o seu contingente de diplomatas, de negociadores, para tentar fazer com que isso aconteça. É isso, Elô. Muito obrigada aqui por me fazer companhia nesse feriado. Dia difícil também, né? Tem muita informação nova, muita informação que não boa, infelizmente. A gente está chegando ao 6º dia de conflito, a gente já tem quase 3.000 mortos no total, então a gente está acompanhando essa situação com muita preocupação. Obrigada, Elô, por me fazer companhia aqui, por trazer todas essas informações e pela entrevista também. Parabéns pela essa entrevista excelente que você conduziu com o Daniel Levy. Um beijo, bom descanso agora, querida. Tchau, querida, até segunda. Até, te espero lá. Eu continuo por aqui, agora vou trazer informações a respeito da polarização, da guerra. O Chico Alves vai me acompanhar a partir de agora, ele que chega aqui para falar a respeito disso. Chico, meu querido, boa noite para você, meu amigo. Boa noite, Gabi, boa noite a todo mundo que está acompanhando a gente. Se eu só te dar um aviso, Gabi, o tempo aqui no Rio de Janeiro está bem ruim. Aqui também, viu? Né? Aqui em São Paulo também. Tem uma tempestade que parece que está se aproximando aqui, de vez em quando está tendo de luz. Espero que a gente consiga manter essa conexão até o final. Também, vamos esperar que a sua conexão resista bravamente. A minha está resistindo muito bem até agora. Aqui a gente está com chuva em São Paulo também, quase que o dia inteiro de chuva, mas até o momento parece que está tudo sob controle. Então a gente vai tocando enquanto isso. Obrigada, Chico. Mas por enquanto a gente segue firme por aqui. Quero começar esse assunto, né, com você. A gente vai tratar de vários aqui também, continuamos falando sobre a polarização, sobre a guerra também, que é guerra de informações. No Correio Brasiliense, a gente teve a informação de que o embaixador de Israel pediu apoio à oposição contra uma posição, abre aspas, branda, fecha aspas, do presidente Lula. Então, nos últimos 2 dias, a Embaixada de Israel no Brasil
fez essa aproximação com deputados que integram um grupo parlamentar que é, né, a favor das relações entre os dois países, e as autoridades diplomáticas israelenses pediram para esses parlamentares que são, em sua maioria, bolsonaristas, né, que adotem decisões legislativas para declarar o Hamas como grupo terrorista. E a outra demanda é que esses congressistas manifestem, junto ao Ministério das Relações Exteriores, ao Itamaraty, a preocupação com essas declarações do Ministério sobre o que está acontecendo, né, esse conflito entre Israel e o Hamas em toda a faixa de Gaza. Agora, eu te pergunto, Chico, o que você achou desse posicionamento, visto que a gente tem acompanhado aqui, desde o primeiro momento, né, em que isso começou, no último sábado, o presidente Lula vem adotando uma posição de mediação desse conflito, né? Eu, pelo menos, tenho visto com bons olhos os posicionamentos do presidente Lula desde o início. Gabi, essa reunião, essa iniciativa do governo israelense, do embaixador israelense, a gente pode dizer que é uma iniciativa heterodoxa, né, no campo da diplomacia, porque a lógica nos faz questionar por que um governo vai tentar influenciar na opinião de outro governo e conversa com a oposição. Isso me parece uma estratégia um tanto quanto equivocada, né? Para dizer o mínimo, porque normalmente você conversa, mantém os canais diplomáticos com o próprio governo, aquele que você quer influenciar, ou que você quer negociar um outro tipo de posicionamento. E aí você faz um encontro com a oposição para que a oposição empurre o governo, pressione o governo para aquela posição que você quer. Acho, no mínimo, heterodoxa. Eu acho, na verdade, equivocada, né? Inclusive, Chico, só para complementar aqui enquanto você está falando, né, esse mesmo embaixador, ele já tinha feito, na última terça-feira, um encontro com os parlamentares lá na Câmara, e durante, né, e assim, com vários parlamentares da oposição, durante a votação de 15 moções em apoio a Israel, e aí condenando o Hamas, né, mas esse momento que a gente espera, pelo menos, tanto do Congresso quanto também do governo, é que todas as vítimas desse conflito sejam apoiadas, né? Então, você querer fazer uma moção de apoio a Israel, eu acho complexo também. Então, essa estratégia já acho equivocada, já acharia equivocada se a gente estivesse vivendo numa situação política normal no país ou no mundo, né? Mas há alguns anos, a gente não está numa situação tranquila ou normal, né? Trivial no mundo. A gente tem uma extrema-direita que é absolutamente belicosa, sempre está do lado do que é mais violento, mais agressivo, né? E aí, se o embaixador de Israel vai conversar com essa turma, ele faz, eu acho que, o contrário do que se espera nesse momento de um diplomata, né? Porque nesses momentos mais cruciais, nesses momentos de maior tensão internacional, ou nacional ou internacional, que as autoridades, os políticos, os diplomatas têm que ter um sangue frio, tem que ter ponderação, foi uma palavra que a gente tem repetido muito aqui nas nossas conversas, né? Tem que ter ponderação, o cara tem que contar até 10 para não agravar a situação que já é dramática, né? A gente vai falando aqui, a gente vê as entrevistas que a Elo faz, os fatos que a gente está relatando o tempo todo, tudo muito, muito triste, né? Muitas vezes acima do que a gente imaginava que o ser humano pudesse proporcionar de tragédia, né, no mundo, e a gente vai vendo os fatos se sucederem de uma forma tão trágica, e aí pessoas que deveriam estar brigando, lutando, tentando fazer com que isso fosse amenizado, com que o mundo volte a um estado
mais pacífico, menos belicoso, pelo menos, elas fazem o contrário. O bolsonarismo aqui trava uma guerra contra a racionalidade. Então, lá fora a gente tem essa guerra, Hamas, Israel, e aqui é o bolsonarismo travando uma guerra contra a racionalidade, que é a racionalidade que vai nos ajudar a resolver os problemas. A habilidade política de alguns, né, como Lula, por exemplo, tem tentado, falou muito bem sobre poupar a vida de crianças. Por que ele fala na vida de crianças? Para tentar aí tocar no humanismo de cada um, né? Ele chama por aí para ver se isso emociona tanto o lado do Israel quanto o lado do Hamas, para tentar botar panos quentes nesse conflito. Mas aí tem uma turma aqui, a extrema-direita, o bolsonarismo, que faz o contrário. Eles querem agravar os conflitos, querem agravar as discussões, tirar a racionalidade das discussões, para que a gente fique cada vez mais longe de uma solução sensata, né? Infelizmente, essa turma que o embaixador de Israel foi procurar, é lamentável. Você citou os bolsonaristas, né, Chico? E acho importante a gente trazer informação para quem não está acompanhando. As redes sociais, né, bolsonaristas e de extrema direita estão promovendo uma verdadeira caça às bruxas, né? Nesse momento, o que está acontecendo? Os bolsonaristas estão usando as redes sociais, sempre foi a principal ferramenta da extrema direita, né? E continua sendo. A gente vê, e mais essa ação, eles estão organizando uma lista de professores acusando que são pró-Hamas, né? Estão circulando um formulário pedindo nome, a instituição de ensino, né, a faculdade, o link do currículo Lattes desses professores e imagens, arquivos, enfim, conteúdos relacionados a esses professores. Foi um movimento que foi identificado por pesquisadores que já acompanham a extrema-direita nas redes sociais e que se aprofundou depois de quarta-feira, né, quando aconteceu, aliás, quarta-feira não, né, ontem, mas sendo mais específica, quando aconteceu aquele debate, era inicialmente um debate na PUC-Rio, com o Michel German, né, historiador, professor da UFRJ, pesquisador também, há muitos anos. Ele é autor do livro O Não Judeu Judeu, e aí ele teve que deixar o encontro, na verdade foi uma decisão dele, né, um posicionamento em deixar o encontro, porque ele foi ali pressionado por alunos, né, uns estudantes que estavam promovendo uma tentativa de silenciamento, né, contra o professor, e aí ele disse o seguinte, né, quando aconteceu, não é possível acusar um professor judeu e sionista de apoiar o Hamas, foi o que ele falou. E aí o nome dele é um deles, também tem o nome da professora Mônica Hers, que foi mediadora do debate, ela tentou ali se posicionar também, achei que ela foi muito bem se posicionando ali naquele momento, porque ele estava sendo completamente atacado, e tem circulado fortemente nessas redes bolsonaristas, como distorcendo a situação, dizendo que eles são apoiadores de terroristas, né, Chico? O bolsonarismo é isso, né? O bolsonarismo é inimigo da lógica, do bom senso. A gente viu isso e, de uma maneira geral, o bolsonarismo é também a tática, incentivar pessoas que muitas vezes são tocadas pela emoção e não têm o entendimento total da situação que a gente está vivendo, e fazer com que empurrar essas pessoas para o confronto, para o conflito, né? Enquanto eles ficam lá nas suas redes sociais, no ar-condicionado, e insuflando essas pessoas a atacar, quando nesse momento, se já não fosse tão triste a gente ver essas cenas, tanto em Israel quanto em Gaza, de pessoas mortas, de casas destruídas, no caso de Gaza, vários prédios destruídos. Se isso já não fosse triste o bastante, eles querem ainda mais
insuflar ainda mais o ódio, quando nesse momento o que deveria ser sensato, né, o que é a sensatez manda, seria tentar pacificar, mas o bolsonarismo é assim, continuará sendo assim. Acho que a gente não pode ceder a essas vozes do caos, e aí quem está assistindo a gente no ICL, eu peço que recomende, que recomende aos seus amigos, aos seus parentes, por exemplo, as entrevistas que a Elo tem feito aqui, esses especialistas, o Daniel Levy, outro que ela entrevistou outro dia, servem para contextualizar, nesse caso agora o Daniel Levy, alguém que é judeu, né, e está lá fazendo uma análise desapaixonada, uma análise racional, e aí explica melhor para quem não entende a complexa questão do conflito ali entre Palestina e Israel, explica melhor o que está acontecendo ali, porque é uma situação muito complexa. Você vê, Gabi, a coisa é tão complicada que eu até comentei outro dia, eu estava aqui num bar aqui no Rio, e passou na televisão, ontem, na verdade, passou na televisão ali as cenas de Gaza sendo bombardeada, aquelas pessoas, crianças sendo tiradas dos escombros, chorando, e aí uma pessoa que estava do meu lado comentou assim, pô, esse tal de Hamas é barra pesada. Aí, assim, eu não conheço, mas eu digo, não, mas aquele ali, não, a Gaza está sendo atacada por Israel, não é pelo Hamas. Então, assim, criou-se um inconsciente coletivo a ideia de que tudo que é mal que está acontecendo nesse conflito, especialmente, né, perpetrado pelo Hamas. Então, essa imagem que a gente está vendo, que é de Gaza sendo bombardeada pelo governo de Israel, as pessoas leem como se fosse terrorismo e é Hamas. Então, assim, a tal da dificuldade cognitiva, né, a dissonância cognitiva que toma conta do debate, e o bolsonarismo ajuda a piorar essa confusão e aposta nessa confusão para tirar dividendos políticos, o que é o mais deprimente, né? Alguém que usa tragédias como essa para conseguir dividendos políticos e atacar os adversários políticos internos com a tragédia que acontece lá no Israel, em Gaza. Exatamente, Chico. E tem também, falando a respeito de como isso está sendo tratado aqui no Brasil por parlamentares, né, e por parlamentares de extrema-direita, principalmente, mas tem sido feito um movimento também por parte de um senador, o Carlos Viana, do Podemos, lá de Minas. Ele apresentou um requerimento, essa é uma informação do Radar, da revista Veja. Ele apresentou um requerimento para uma audiência pública na Comissão das Relações Exteriores e Defesa Nacional, com o chanceler Mauro Vieira, né, e o assessor especial da presidência, que é o Celso Amorim, e ele está cobrando uma posição enérgica contra o Hamas. O Brasil e Israel, a gente sabe, né, tem uma relação próxima, vamos dizer assim, e até o momento que ele está dizendo, né, o país não foi firme ao condenar o acontecimento, foi o que ele falou, o senador Carlos Viana, foi uma aspa dele, essa, só para esclarecer aqui, né, dizendo que Brasil e Israel têm uma relação de amizade muito grande. De fato, tinha uma relação de amizade muito grande quando o ex-presidente Jair Bolsonaro, né, e Benjamin Netanyahu, o ex-presidente mostrava um apoio, e a gente sabe que não teria nenhum tipo de cuidado, de cautela ao apresentar seu posicionamento num momento como esse, né? Mas agora a gente está lidando com um Ministério das Relações Exteriores que está buscando por uma mediação de conflito, né? Por paz. Esse é o posicionamento do governo federal desde o início do governo Lula. E o Carlos Viana certamente está aí tentando tirar dividendo político dessa tragédia, né? Então, a gente lembra, na época da pandemia, quando alguns governadores foram flagrados, até aqui no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel foi empichado porque ele desviou dinheiro que ia para a saúde na época da pandemia, e aí por isso ele foi empichado, ou seja, era alguém que estava tentando lucrar com a tragédia.
Nesse caso, o lucro é diferente, não é o lucro em dinheiro, mas assim, tem um setor, a extrema-direita está tentando tirar lucro político dessa tragédia lá em Israel e em Gaza. E, como sempre eu gosto de fazer, Gabi, eu queria sempre chamar a atenção do papel da imprensa nessa discussão. Uhum. A imprensa tem que ter muita responsabilidade quando chama alguém para uma entrevista ou alguém ou quando faz a chamada de uma declaração de um político ou outro, porque eu tenho visto assim, veículos que são antipetistas, claramente, não se declaram como tal, porque talvez tentem passar a ideia de que são imparciais, mas claramente é só ver o dia a dia deles no noticiário, que são antipetistas, que estão utilizando esses políticos bolsonaristas para indiretamente tentar desgastar o governo. É simples assim. Então, a gente tem visto aí em alguns sites e ouvido em alguns programas a fala, assim, as falas mais disparatadas sem que o jornalista faça o que lhe é obrigação, que é contextualizar e contestar as mentiras que são ditas. Então, a gente chega ao ponto de um site trazer, para opinar nesse assunto, o padre Kelmon. Agora, você imagina que... Inacreditável, né, Chico? Pois é, você imagina que tristeza que é a gente ver, você falou, em quase 3 mil mortos, pessoas que estão prestes num território, confinados num território, prestes a morrer de fome, de sede, hospitais que estão prestes a se transformar em necrotério e veículos de comunicação aqui no Brasil têm a coragem de chamar para opinar sobre uma questão tão traumática como essa, uma figura como o padre Kelmon. Então, assim, eu acho que a imprensa colabora para essa confusão bastante. A gente tem que lamentar isso, infelizmente, já que nós, jornalistas, criticamos a todos. A imprensa é a instância de crítica da sociedade, né? Todo mundo vê assim, o leitor, o público, espectador e leitor nos vê assim. A gente também não pode deixar de criticar a própria imprensa, né? Então, e nesse caso, no caso de guerra, a imprensa joga a opinião pública, talvez mais do que em outros, em eleições, em guerra, a imprensa joga a opinião pública para um lado ou para outro, colabora para ajudar na nós contra eles, né? Exatamente, fica uma simplificação de uma questão complexa, como se a gente estivesse vendo um filme de ação, um filme de guerra, e não é. Não é um filme de guerra, não é um filme de ação, não é mocinho contra bandido, é tudo muito complexo, então é preciso contextualizar as coisas, e a imprensa, infelizmente, em raros casos, é que está fazendo isso. A maior parte dos sites, assim, eu elogio, por exemplo, outro dia elogiei uma bela matéria do UOL nessa história da falta de confirmação daquela coisa dos bebês. Ele atuou com muita serenidade, com muita parcimônia. Outros veículos estão agindo com responsabilidade, mas é muito ruído, muita gente despreparada ajudando a confundir nesse momento em que a população, em que o público está tão confuso já. Nossa, Chico, é muito importante você trazer isso. Só fazer um parênteses aqui para quem está nos ouvindo, né? E está ouvindo trovão aqui. Tá uma chuva muito forte em São Paulo, mas está tudo bem, tá, gente? Vou continuar seguindo aqui, eu e o Chico Alves, né? Vamos ver até onde a gente consegue se segurar aqui com essa chuva. Aqui no Rio, com 2 trovões. Aqui no Rio, com 2 trovões desses, já tinha faltado luz, Gabi. Parabéns para vocês aí. Não vamos falar muito, não vamos elogiar muito, porque a gente sabe que também aqui é difícil. Mas, Chico, você trouxe essa ponderação a respeito da responsabilidade da imprensa, e eu acho importantíssimo também a gente falar sobre as informações que não confirmadas, né, de que o Hamas teria decapitado ali 40 bebês num ataque a um kibbutz em Israel. A Folha de São Paulo, com o repórter Igor Giello, deu uma informação, uma atualização a respeito disso, de que o governo de Israel divulgou as fotografias desses bebês que foram mortos num kibbutz durante o ataque do Hamas no último sábado, e de fato eu entrei aqui nas redes sociais
oficiais do governo de Israel, e essas imagens estavam lá, inclusive imagens assim bastante chocantes, até as redes sociais. Acho que a gente não pode se isentar de dizer, né, o quanto as redes sociais têm a responsabilidade também de fazer um filtro em relação a essas imagens de guerra, porque é o horror pelo horror, né? A gente tem acompanhado e sabe que a situação é bastante grave, mas a gente tem que tomar muito cuidado com o que tem sido compartilhado nas redes sociais. A Folha, inclusive, recebeu 3 dessas fotografias mostrando bebês degolados, ou seja, imagens muito fortes, com os corpos calcinados. Essa imagem que está no X, né, antigo Twitter do Ministério das Relações Exteriores, que eu mesma fui checar, elas foram mostradas para o secretário de Estado americano, o Antony Blinken, e Tel Aviv diz que pretende continuar com a divulgação para fazer frente à acusação nas redes sociais de que as forças de defesa de Israel tinham inventado a história de massacres de criança no sul do país como uma maneira para justificar a retaliação contra o Hamas na faixa de Gaza. Só que é importante dizer também, Chico, que o governo israelense não detalhou quantas crianças foram encontradas, brutalizadas, não especificou se as fotos são do kibbutz, de Kfar Azá, que é junto ali a Gaza. Mas, de qualquer forma, é uma situação, são imagens assim muito impactantes, é um horror, é o horror pelo horror, e a gente se sensibiliza, com certeza, com todas essas vítimas, todas essas famílias, né, Chico? Eu volto a reforçar isso aqui, é muito importante que a gente faça isso. Não existem mortes mais ou menos importantes. Exatamente. Isso é a tristeza, a situação já é tão dramática, né? Tão São 3 bebês, tá? né? Só reforçando aqui a informação aqui da Folha de São Paulo, são 3 bebês. Pois é uma situação tão horripilante assim que a gente tudo fica pior, se é possível piorar, tudo fica pior com essa discussão que nos últimos dias tomou conta nas últimas horas também tomou conta das redes sociais para saber se foi confirmado, não foi confirmado, que tem 40 bebês decapitados. Essa é a discussão que se dá, e aí vem o Joe Biden, presidente americano, diz que houve esse fato, e aí o próprio governo, a própria assessoria da Casa Branca diz que não foi confirmado oficialmente, e aí pessoas aqui, mais uma vez, jornalistas, pessoas que têm responsabilidade no que dizem, ficam discutindo, se apressando em confirmar essa barbaridade. Olha, eu vou ficar muito chocado se for confirmado oficialmente, mas assim, não surpreso, porque eu acho que quem comete aqueles assassinatos em massa que a gente viu no ataque do Hamas é capaz de barbaridades como essa, e não vou ficar surpreso. Fico chocado, mas não fico surpreso. Agora, tem uma discussão mórbida, macabra nas redes sociais, que parece que tem gente torcendo para que isso seja confirmado só para ter razão numa discussão de rede social. A gente está num... Quem matou mais bebês, né? É surreal. É muito louco. Aí a gente teria que lembrar, se for para contrapor números, você deu aí os números de quase 700 mulheres e crianças que já estão, essas sim, confirmadas oficialmente, mortas em Gaza. Mas assim, ninguém vai ficar comparando uma coisa com a outra. A gente tem que tentar colaborar para que o clima se pacifique e que essas vidas, as vidas que já foram muitas vidas perdidas, e que não haja mais mortes, que é praticamente impossível diante do bloqueio que Israel está fazendo em Gaza e certamente da represália, da resposta que o Hamas vai dar com os reféns que tem. Então é tudo muito triste para a gente ficar piorando ainda mais as pessoas das suas casas, numa discussão aí, tentando ter razão, lacrar em rede social com a situação dessa. Eu acho a insensibilidade já é uma marca, né, que a gente tem visto nos últimos tempos, mas os jornalistas deviam ter um pouco mais de pudor na hora de discutir temas como esse. Infelizmente, a gente não está vendo esse pudor. Pudor e responsabilidade, né, Chico Alves? E aqui no ECL a gente está cada dia mais reforçando isso, a gente está
trazendo essas informações com muita responsabilidade e com muita solidariedade também, acompanhando isso de forma muito crítica, porque, de fato, é um horror o que o povo de Israel e também da faixa de Gaza, os palestinos, estão vivendo. Chico, quero te agradecer muito, vou me despedir de você agora para conversar com o Lênio, mas olha só, sua internet resistiu bravamente aí até o final, hein? Conseguimos. Conseguimos, parecia que a lei de Murphy ia vigorar aqui, mas deu certo, fomos até o final. Valeu, Gabi. Beijo para você e boa noite a todos. Vamos nos informando e nos contextualizando tudo para a gente tentar ajudar a acabar com a confusão que tomou conta aí dessa discussão sobre Israel e Hamas. É isso aí, Chico Alves. Muito obrigada, meu amigo. Até uma próxima. Chamo aqui agora o Lênio Streck para conversar com a gente. A gente vai retomar essa discussão sobre o papel do governo Lula na repatriação dos brasileiros em Israel e Gaza. Lênio, já dou boa noite para você, seja muito bem-vindo aqui. Obrigada por me fazer companhia nesse feriado, querido. Opa, Gabriela, o resto do pessoal é muito folgado, né? Você viu só, né? Todo mundo Exatamente. Agora tirando folga, né? Olha só esses direitos trabalhistas. Tirando folga. Mas o Lula, o governo, num primeiro momento um pouco claudicante, né? Por causa dessa questão ideológica que tem, né? É terrorista, não é terrorista, enfim, né? Que é uma coisa... todo mundo sabe que o Hamas é terrorista, então não adianta ficar passando pano nisso. O resto é outra discussão, né? Vamos partir dessa premissa. E o governo começou a se recuperar bem, né? O Lula virou até prefeito. Antes de você fazer seu comentário, posso só trazer uma atualização que acabou de sair na rede social do presidente Lula? Vou pedir para a nossa produção colocar aqui na tela. Olha só, o presidente Lula postando uma foto de que está trabalhando, né, remotamente, se recuperando da cirurgia. Conversei agora há pouco por telefone com o presidente de Israel, Isaac Herzog, agradeci o apoio para a operação de retirada dos brasileiros que desejam retornar ao nosso país, reafirmei a condenação brasileira aos ataques terroristas, a ele reforçando mais uma vez esse ponto que você comentou, e nossa solidariedade com os familiares das vítimas. Solicitei ao presidente todas as iniciativas possíveis para que não falte água, luz e remédio em hospitais, e ele diz, não é possível que os inocentes sejam vítimas da insanidade daqueles que querem a guerra. Transmiti meu apelo por um corredor humanitário para que as pessoas que queiram sair da faixa de Gaza pelo Egito tenham segurança e que o Brasil está à disposição para tentar encontrar um caminho para a paz. Então, agora, mais uma vez, né, o governo brasileiro demonstrando que o esforço é para que para que ajude, né, esses brasileiros a conseguir voltar aqui para casa, para o nosso país. Pois o Lula acabou até prefeito de, como é que é, lá São Bernardo, né? É verdade, teve essa história hoje, né? Uma cidade do interior também. Agora, Gabriela, simbolicamente, isso pode ser uma grande bobagem, mas não é. É o problema de comunicação do governo. O governo o governo se comunica muito mal. Vamos combinar isso, né? Porque Sorocaba, Lênio, Sorocaba. Sorocaba, pois é. O governo se comunica muito mal. O governo manda vários aviões, toma medidas importantíssimas, expeditas, prontas. Olha, nenhum governo do mundo foi tão solidário e pronto para fazer. O Lula oferece seu próprio avião, o avião presidencial. É muito importante tudo isso. E aí tem vários desses caras que pediam a morte do próprio Lula durante a campanha, estavam lá em peregrinação com bispos e pastores, etc., que cobram uma fortuna para levar esse povo para lá, para botar papelzinho, para pegar óleo para pegar água do Jordão, vender para esse povo todo, né? Então estavam lá. Aí a guerra pegou eles pelo meio do caminho, e aí tem que pedir para o governo. Que bom que o governo não é um governo retalhista, é um governo que tem sensibilidade
e o Lula, o governo, com todo o seu aparato, manda imediatamente trazer o que marca pontos, né? Afinal, o Brasil é o presidente do Conselho de Segurança da ONU e tinha que dar o exemplo, não só por isso, mas ele deu e fez bem, mas tinha que comunicar isso. Tem que comunicar, não pode deixar picaretas, Gabriela, vigaristas, picaretas, proxenetas assim de quinta categoria saírem dizendo que, olha, foi a FABI, F-A-B-I, a FABI, que existia a FABI, deve ser a Fabiana, algo assim, e foi buscá-los. Ora, quem é o comandante das Forças Armadas é o presidente da República. É ele que comanda, ele que manda o avião da FAB para lá, não é o prefeito de Sorocaba, não é o prefeito de Itanhaém, não é. E isso é uma questão, eu fico impressionado com a falta de sensibilidade dessas pessoas que são ignorantes, que nem na adversidade. Esse é o ponto. Nem na adversidade eles conseguem ser minimamente solidários e dizer, olha, que bom que o governo está se preocupando, tem gente do Brasil que continua lá, abrir um corredor é de fundamental importância, isso, porque o mundo está olhando para isso. Quem sabe esses movimentos políticos que o governo brasileiro está fazendo toque a questão. Não vai resolver, mas, por favor, onde sai um, sai dois. Se for aberto um corredor ou essas questões, vamos salvar pessoas de outras partes do mundo, Gabriel. É muito importante isso. Eu apenas acho que o governo devia, vou fazer um sarcasmo aqui, né, contratar uma secretaria de comunicação para isso, né, alguma coisa assim, para poder comunicar melhor e para as pessoas saberem do que está sendo feita, né? Lênio, e acho sempre importante a gente olhar para a nossa história recente, né? Sobre como a gente está lidando com essa história. A gente está aí no 6º dia desde o início, né, do ataque do Hamas no último sábado, quando a gente teve lá em 2020, né, brasileiros que queriam voltar aqui para o país por conta da Covid-19, e Bolsonaro se pronunciou a princípio dizendo, porque outros países estavam retirando os cidadãos da China por conta do avanço da Covid, e aí Bolsonaro disse, não seria oportuno tirar agora, porque é muito caro. Inclusive ele disse isso, né? A gente não pode colocar em risco, a gente espera, ainda até duvidou dos dados da China, né? A gente espera que sejam reais esses dados, e a gente sabe que esses países são mais fechados no tocante, ele usou essa expressão, às informações. Então, a diferença aí, né, de um presidente que disse que não seria oportuno repatriar os brasileiros que estavam infectados com coronavírus naquele momento, e de um presidente que está atendendo imediatamente também aos brasileiros que pediram ao Ministério das Relações Exteriores, né? No tocante a, como diz o presidente, o Bolsonaro, no tocante a não seria oportuno. Qual é a diferença de alguém que está sob perigo de morrer de pandemia, aquela época era dureza, e os caras e as pessoas que estão sob o perigo dos ataques, né, desta guerra? É a mesma coisa. E por omissão, Bolsonaro... Aliás, o Bolsonaro escapou até agora de tudo, né? Ele é o próprio cara, ele é um fenômeno. Passado daqui a alguns anos, e se nada acontecer, Gabriela, com o Bolsonaro, vai ter que ser estudado esse fenômeno. No direito todo, isso vai dar muita tese de doutorado, de como alguém que fez tudo isso, blá, 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 uma lista, ele conseguiu escapar, não houve indiciamento. Onde esteve o Ministério Público, tudo isso. Aliás,
esse é um problema seríssimo, o tempo passa, estamos no 10º mês, nada ainda, os comandantes militares conspiraram, fizeram um manifesto, depois se reuniram com ele, com o presidente, tinham uma minuta do golpe, 2 não aceitaram, 1 aceitou, só isso já dá crime para todos eles, pela prevaricação, omissão, etc. Nada aconteceu até agora. O Múcio continua passeando no meio de tudo isso, ajudado agora, paradoxalmente, por esse conflito, porque se esconde um pouco o problema daquilo que ele não está fazendo. Veja que, e tem que cuidar muito também com outra coisa, né, Gabriela, e nossos telespectadores. No início, assim, agora parece que a coisa, a parte do governo ou da esquerda estava apontando muito fortemente, criticando a questão de Israel, etc. E, enquanto isso, o Centrão está fazendo o seu trabalho. Tem que cuidar muito, porque a boiada está passando, temos que cuidar, que tem que ficar um olho, obviamente, e todos nós também, um olho na guerra, por óbvio, porque isso atinge a todos, mas um outro olho aqui dentro da República, o que está acontecendo no parlamento, projetos, etc., já se está discutindo até a sucessão do Lira e do outro lado do Pacheco, e como que isso impacta, por exemplo, o Lula até agora não indicou o novo procurador da República, geral da República, o que é uma falha gravíssima, entendeu? Não pode haver esse gap, dá uma certa insegurança, e outra, né? Precisamos do procurador-geral para poder dar uma resposta com relação aos generais, ao Bolsonaro, etc. Eu, pelo menos, estou esperando que tenhamos uma prestação de contas com relação a isso. Afinal, vou dizer pela 15ª vez, na segunda potência, não foi um furto de supermercado. Nós tivemos uma tentativa de golpe ali, em 8 de janeiro, isso foi verdadeiro. Exatamente, Lênio. Muito importante a gente sempre reforçar, a gente está fazendo sempre aqui, você também, no ICL Notícias. Quero te agradecer aqui pela companhia nesse feriado, né? Não é fácil, ainda mais toda essa audiência maravilhosa que está acompanhando a gente. Então, deixo meu abraço para você. Agora, bom descanso, Lênio. Até uma próxima, querido. Valeu, Gabriela. Até segunda-feira ou antes em edição extraordinária. É isso aí. A gente está sempre à espreita. Tem informação, ele volta aqui com a gente. Valeu. Até mais, tchau, querido. Tchau. Bom, eu aproveito aqui esse final da live para atualizar as informações do conflito entre Israel e o Hamas e a faixa de Gaza. A gente teve informação agora da Human Rights Watch de que Israel confirmando que utilizou fósforo branco em operações militares em Gaza e no Líbano, colocando civis em risco de ferimentos gravíssimos e de longo prazo. O fósforo branco é uma arma que causa queimaduras terríveis, pode incendiar casas, e o uso desse fósforo branco também em áreas povoadas é ilegal. O professor Bruno Uberman, que eu conversei no podcast Em Detalhes, que vai ao ar todos os dias na programação do ICL Notícias, às 10h30 da manhã, já tinha feito essa denúncia. O Bruno, que é professor de Relações Internacionais da PUC de São Paulo, e agora a gente tem essa confirmação da Human Rights Watch, o que também é muito preocupante. E, junto a isso, também a gente tem a denúncia, né, informação exclusiva do repórter Jamil Chad, do portal UOL, de que os governos estrangeiros estão recebendo sinais de uma potencial invasão terrestre em Gaza, o que poderia deixar o conflito ainda mais letal. Essa é a nossa principal preocupação, de todo mundo, na verdade, que está acompanhando essa situação. Diplomatas estrangeiros
receberam hoje, de acordo com o Jamil, sinais suficientes para sugerir que Israel está se preparando, de fato, para uma invasão terrestre na faixa de Gaza, depois de atacar a população local nos últimos dias. Essa informação foi coletada por serviços de inteligência, está circulando também em algumas das principais potências mundiais. Esses dados ainda não foram confirmados por Israel, mesmo que os governos de várias partes do mundo, inclusive, estejam acelerando a retirada das pessoas, né, da região, como tem feito o governo brasileiro, o presidente Lula, antes que o cenário se agrave e se concretize de fato esse ataque por terra, né? Informação do UOL indicando realmente o temor da região de que Israel esteja de fato mobilizando o apoio de aliados para entrar numa guerra terrestre nas próximas horas ou nos próximos dias. A gente aqui no ICL vai continuar acompanhando. A Vivian Mesquita volta amanhã às 8 horas da manhã, também nessa emenda de feriado, para trazer todas as informações a respeito da guerra para você que nos acompanha. E também eu deixo o convite, né, a respeito da nossa live, chamar para a programação, que amanhã vai ter uma entrevista ao vivo com o embaixador do Brasil em Israel, com as últimas informações sobre a retirada dos brasileiros lá de Israel, também a tentativa de retirar os brasileiros de Gaza, que estão concentrados numa escola, à espera dessa saída pelo Egito, uma possível saída que a gente ainda não sabe como que vai se desenrolar. Isso ainda depende de uma autorização do governo de Israel. Bom, é isso, gente. Eu agradeço a você que me acompanhou até aqui, principalmente nesse feriado, né? Então, amanhã eu vou estar de volta também à noite, a partir das 6 horas da noite, com mais convidados aqui. Todo o nosso time vai estar muito bem posicionado para a gente trazer as informações. E a Vivian Mesquita, a partir das 8 horas da manhã. Boa noite para você, bom descanso e até amanhã de manhã. Olá, pessoal. Meu nome é Suzy Pisa, eu sou filósofa, formada pela Unicamp. Atualmente eu sou professora da Universidade Federal do ABC, atuo na linha de ética e política e gravei um curso para o Instituto Conhecimento Liberta, que está disponível na plataforma, sobre a filósofa Hannah Arendt. Hannah Arendt é, sem dúvida, uma das grandes pensadoras do século XX, de fundamental importância não só para a filosofia, mas para as ciências humanas de maneira geral. Esse curso ele tem a peculiaridade de trazer para vocês grandes textos da Hannah Arendt. Então, a cada aula eu fui apresentando alguns fragmentos de obras como Entre o Passado e o Futuro, As Origens do Totalitarismo, enfim, tantos outros textos da Hannah Arendt que são fundamentais para compreender conceitos fundamentais da teoria dela, mas também procurei tensionar o pensamento dela com uma série de discussões contemporâneas que a própria Hannah Arendt é tensionada, é questionada, como, por exemplo, as questões raciais no texto Responsabilidade e Julgamento. Com essa diversidade de textos e de temáticas, eu acabei elaborando um título para o curso que ficou Pensar com e contra Hannah Arendt. Então, não apenas com o intuito de apresentar a autora para vocês, mas também apresentar. Eu tive o intuito de fazer com que cada um que se aproxime do curso, que possa acompanhar essas aulas, possa pensar criticamente o que significa essa pensadora e de que maneira que ela contribui para desenvolver a nossa capacidade de pensar sobre política, sobre temas tão fundamentais nos dias de hoje, como banalidade do mal, o que é uma esfera pública e todas as discussões tão relevantes acerca de regimes totalitários e a própria definição do que é política. Eu convido vocês para acompanhar esse curso, espero que vocês gostem. Além do meu curso, tem mais de 200 cursos na plataforma do ICL, cursos de altíssima qualidade, com grandes professoras e grandes professores, grandes intelectuais brasileiros. Eu tenho certeza que cada um de vocês que acessar a plataforma vai ter bastante coisa para aprender.
liberdade de expressão é o preceito fundamental que organiza a nossa República Federativa. É um valor constitucional que deve ser respeitado, porque sem a liberdade de expressão e, sobretudo, sem a liberdade de imprensa, não existe o adequado funcionamento daquilo que a gente chama de nação. Contudo, ao longo dos últimos anos, sobretudo sob a égide do bolsonarismo, as pessoas passaram a confundir liberdade de expressão com a liberdade de praticar crimes. A liberdade de expressão, ela não compreende a prática de crimes. Com isso bem estabelecido, fica evidente que respeitar a liberdade de expressão, principalmente quando aplicada para a liberdade da imprensa, é absolutamente fundamental para que a gente tenha o bom andamento da República e que a gente consiga manter os valores que sustentam o nosso Estado democrático de direito.